Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início ao curso de Unity. Bom, então, meu nome é Gabriel, eu sou doutorando aqui da UF, faço parte do Laboratório de Computação Gráfica, o GRBA, né? Nesse curso, né, a gente vai ter também participação do professor Maurício. Quer dar um oi aí, Maurício? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Me chamo Maurício, também sou doutorando do laboratório. E a ideia nossa é prover um curso introdutório aí de Unity, né? Isso, e a gente vai ter, então, 5 aulas, né? As 5 aulas aí ao longo das sextas-feiras. A gente vai ter 2 sextas que a gente vai pular, né? E durante o curso, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, fique à vontade. Pelo contrário, eu insisto que vocês façam isso para o curso ficar mais dinâmico, né? E mais interessante. Essa primeira aula vai ser, na sua maior parte, teórica, porque a gente precisa, né, passar por essas definições de game design antes de iniciar a falar do Unity propriamente dito, porque eu acho muito importante, né, a gente ter essa noção de como desenvolver um jogo, os pilares, né, de um ambiente virtual, os tipos de jogos, né, os jogos sérios, o que a gente trabalha aqui no laboratório, que muita gente vai ter esse aproveitamento, que são simuladores, jogos sérios, né, para educação, para treinamento, né, para reabilitação. Então, a gente precisa ter essa base para a gente prosseguir. Antes de prosseguir, aqui no grupo do Teams, a parte de arquivos, eu vou deixar salvo todo o material das nossas aulas. Vai estar aqui arquivos, materiais, vai ter a pasta aulas e a pasta livros. Na pasta aulas, eu vou salvando as aulas do PowerPoint, na medida que a gente for fazendo. E aqui na pasta livros é o nosso referencial teórico. Não tudo, né, mas há pelo menos alguns livros que eu achei interessante, que também vai estar as referências no nosso slide. Então, vamos lá. Bom, o objetivo, então, do curso é desenvolver, o aluno que terminar vai sair daqui sabendo desenvolver jogos em 3D, o básico, né, abrangendo os conceitos básicos de narrativa, gênero, ambientação, jogabilidade, plataformas, elementos do projeto, etapas de desenvolvimento, um pouco de animações, composição de materiais, né, todos os tipos de texturas e materiais que a gente pode compor, programação utilizando scripts, né, shaders, que eu não coloquei aqui, mas tem, implementação de física básica, colisão, os tipos de colisores, né, som, efeitos sonoros, etc. E a gente vai discutir, então, conceitos fundamentais relacionados também à realidade virtual e aumentada, voltados a jogos e simulações, e também desenvolver algumas aplicações voltadas a periféricos para RV imersiva e não imersiva, e a realidade virtual e dispositivos móveis, que a gente vai utilizar o Oculus Quest para desenvolver lá na última aula, a gente vai fazer um exemplo, e o Vuforia para fazer um exemplo na realidade aumentada, que é o que eu falei aqui mais detalhado. Então, esse aqui é o conteúdo, vocês já viram lá no documento, não precisa de passar novamente, mas só ressaltando então que no final a gente vai ter um projeto, né, um projetinho que vocês vão desenvolver, aplicando tudo que vocês aprenderam aqui. Então, começando pelos estágios do processo de game design. Esses estágios aqui que eu vou falar é só um resumo, tá? Que vocês encontram no livro Fundamentals of Game Design, que é uma das referências. Eu considero a Bíblia do game design, tá? Do Ernest Adams, que é o autor. E aqui tem só um resuminho, né? Vocês podem, quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo bastante a leitura dele. Mas é muito importante saber esses pilares do processo de game design, porque é o que vai guiar vocês, né, no processo de desenvolvimento, como eu disse anteriormente, não só de um jogo para entretenimento, né, mas como jogos sérios de simulação e treinamento, etc. Então, o processo de desenvolvimento ele tem que ser iterativo ou incremental, que é aquele processo que a gente envolve ou uma metodologia ágil, né, como Scrum, PU, ou então uma metodologia própria que você está desenvolvendo, ou da empresa que você estiver trabalhando, ou algo assim. Isso vale para qualquer projeto, claro. Vocês sabem disso que um projeto que não envolve alguma metodologia tem altas chances de não ir bem, né? Ou a base se romper no final do projeto. Então é muito bom ter isso em mente. E esse processo deve abranger toda a área de criação de um jogo, que
que inclui o áudio, o mundo de jogo, a arte, a história, quando necessário, a conceituação e a cinematografia e cinemática, onde for necessário, né? E esse aqui é um exemplo de processo interativo incremental, que é basicamente dividido em três partes: a concepção do projeto, a elaboração e o refinamento, onde a elaboração vai ter esse ciclo, né, antes de partir para o refinamento. Aqui eu vou detalhar um pouquinho sobre elas. Então, primeiramente, a concepção: os desenvolvedores eles vão tomar decisões que são levadas para todo o projeto, e as decisões tomadas aqui não são modificadas. As decisões, que eu digo, não as implementações, digamos assim, né? Porque se as decisões forem modificadas com o passar do projeto, acaba que você não tem um foco e o projeto acaba sendo prejudicado. É como você desenvolver um protótipo, por exemplo. O protótipo geralmente não é utilizado, ele é descartado, então ele entra na concepção. Então, vai criar um conceito, definir a audiência, né, para quem que vai ser destinado o seu projeto, o seu jogo, etc. Determinar o papel dos jogadores, quem que é seu público-alvo aqui, quem que vai jogar, né? Ah, e desenvolver algumas regras. Por exemplo, dentro do jogo, você vai querer induzir o jogador a sempre querer mais dentro do jogo, né? E vai planejar o desenvolvimento, testar essas ideias. Tem aquela questão de jogar sem estar no jogo, jogar no papel, né? Digamos assim. Que é você definir as regras no papel, e ver como elas se saem melhor. Depois, a elaboração. O projeto sai do geral para o mais específico, né? Sai do campo de ideias. Aqui entra o protótipo. E aquela questão que eu falei, jogar sem precisar do computador, né? Antes de entrar nesse estágio, tudo tem que ser revisado, reavaliado, né? Porque o que for de protótipo vai ser descartado, ou vai ser descontinuado, ou até mesmo se tiver muito bom, né? Pode pegar algumas partes. E as novas características podem ser acrescentadas, mas nada pode entrar em conflito com o que foi elaborado antes. E aqui as tecnologias vão ser testadas. Aí o que você pensa? Será que eu vou fazer no Unity? Será que eu vou fazer na Unreal? Será que eu vou fazer na Godot? Ou Godot, que eu vou falar um pouco também? Então você tem que pensar, mas por que eu tenho que fazer no Unity ao invés da Unreal? Posso até fazer um paralelo aqui de comparação, né? Porque antigamente você definia essas duas engines só pelo nível de realismo que elas tinham, né? Porque a Unreal sempre foi pioneira nisso. Hoje a gente consegue ver que não é bem assim. A gente tem as duas ali pau a pau nessa questão de realismo de shader. Então não é somente pegar uma característica, usar ela como universal, né? E falar que essa é melhor só por causa disso. Não. Então essas tecnologias têm que ser testadas antes de você iniciar algum desenvolvimento. E aqui, então, na elaboração, você vai definir o modo de gameplay primário, né? Primeira pessoa, RTS, FPS, sei lá. Definir o design do protagonista, o mundo de jogo, a mecânica principal, os modos adicionais, o level design, né? Desenvolvimento das cenas, etc. Se vai ter história, roteiro, enredo, montagem, teste, interação, tudo é feito na parte de elaboração. Aqui, pessoal, é só um paralelo. Não se prender somente ao jogo em si aqui, né? Pensar o seguinte: se eu estou desenvolvendo o quê? É um jogo, é um projeto, por exemplo. Muita gente que está aqui vai entrar em algum projeto, né? Daquilo do laboratório. Então, tudo que eu falar, quando eu usar a palavra jogo, não quer dizer somente um jogo para entretenimento, quer dizer o projeto que você está desenvolvendo. Então, tudo isso daqui entra em qualquer tipo de projeto, né? Que a gente estiver desenvolvendo. Então, depois, partindo para o refinamento, que é no final, todas as funções não podem ser novas, né? Funções não podem ser adicionadas, mas pequenos ajustes podem ser feitos para polir o design do jogo, que é o chamado de feature lock, né? E a gente vai trancar, então, no ponto que foi definido, mas com um ponto mais completo do jogo, ou do projeto. E aqui a gente vai aperfeiçoar, então, o trabalho e melhorar o projeto para o lançamento, ou para entregar para o cliente, ou para entregar para a empresa, ou seja lá o que for. E aqui é só um conceito assim, que eu sempre uso, que é definindo toda aquela parte, tem vários documentos, né, que a gente pode desenvolver. No game design em si, que é o que o livro do Ernest descreve, são esses nomes aqui de documentos, mas isso é só os documentos, os nomes utilizados na maioria das empresas de jogos em si. No nosso caso, trazendo um pouco para os projetos do laboratório, a gente não usa, por exemplo,
documento de conceito, pré-produção, história, não vai ter, né? Mas a gente usa documentos mais específicos. Por exemplo, depois eu posso até mostrar, agora eu acabei esquecendo de preparar, mas no início da próxima aula eu posso mostrar alguns documentos que a gente utilizou no projeto da CEMIG, por exemplo, que com certeza vai ter nos próximos projetos, que vai ter essa questão de trancar o conceito, né? Nessa parte vermelha aqui, a gente vai desenvolver documentos, por exemplo, documento de concepção de modelos 3D, né? Que a gente vai descrever todo o processo de desenvolvimento, de modelagem, o que tem que ter em cada modelo, a hierarquia de cada modelo, né? Então, isso é chamado de documento de comissionamento. Então, a gente usa basicamente esse documento e depois os diagramas de desenvolvimento. Então, a gente tem o flow, onde a gente tem dividido cada etapa, cada equipe, né? Então, aí tem a equipe de modelagem, a equipe de cenas, a equipe da CEMIG, no caso que era a CEMIG, agora vai ser os outros projetos que vão vir. Então, sempre definindo os documentos de uma forma mais global. Ou então você pode utilizar, no caso de jogos mais específicos, documentos mais específicos, como esses relatados aqui, que eu não vou entrar em detalhe. E quais são as características para um bom jogo, né? A primeira é você ter os objetivos bem definidos. No sentido de, os objetivos eles podem ser um ou mais de um, eles são frequentemente caracterizados pela condição de vitória, e o jogo acaba quando essa condição é alcançada, mas nem todos os jogos têm essa condição de vitória, né? Pode ser que seja um projeto de simulação, por exemplo, que é o que eu estou falando. E às vezes você sabe os objetivos porque você desenvolveu o jogo, mas o jogador não sabe, né? Você está desenvolvendo não é para você. Você tem que ter isso em mente que você está desenvolvendo para o seu cliente ou para o seu jogador, né? Que você trancou o objetivo lá no início do projeto. Então, a minha audiência é essa. Então, é para ele que eu estou desenvolvendo, não para mim. E aqui nos objetivos, às vezes o jogo fica sendo tão imersivo que o próprio level design bem construído já proporciona a melhor forma de apresentar os objetivos para o jogador, né? O outro tópico aqui são as regras do jogo, que devem ser bem definidas, né? Definições e instruções aceitas pelo jogador durante o jogo. E isso daqui, sim, todo jogo ou projeto tem que ter regras estipuladas, e elas são imutáveis ou imutáveis, elas mudam ou não. E poucos vão ler regras antes de jogar. Você não vai ter um manual, que nem tinha antigamente, né? O jogo vinha com manual, na caixinha, no encarte. Hoje isso caiu em desuso, porque a ansiedade da pessoa não vai permitir com que ela leia manual, etc. Então, você tem que ter isso em mente de desenvolver sempre tendo em mente o público que você está desenvolvendo. Então, ele vai aprender jogando, e não aprender antes de jogar ou executar o seu sistema. Opa. E claro, né, o gameplay, que são desafios e ações oferecidas ao jogador para que ele alcance um objetivo determinado no seu ambiente ou no seu jogo. Ações permitidas ao jogador para que ele enfrente esses desafios. Aqui eu posso citar os gameplay loops, né, a mecânica do jogo, etc. Que você pode desenvolver de gameplay para aprender o jogador. E claro, não menos importante aqui, por último, mas não menos importante, os desafios, que são tarefas únicas para o jogador realizar e que pode incluir também desafios opcionais e devem ser estabilizados pelas regras. Então, as regras estão intimamente ligadas com os desafios. E basicamente aqui temos dois tipos de desafios, né? Que é os desafios lógicos, que são os puzzles, e os desafios de reflexo e força, que é o de ação, que você toma em conjunto, né, com as ações que você tem desenvolvido no jogo. E ambas podem ser em conjunto também. Vou ver aqui. E continuando nas características, a gente tem que ter em mente também no desenvolvimento a novidade e o aprendizado, né, sempre que possível dentro do jogo. Não pode ser, sempre que possível, o jogo não pode ser monótono nem repetitivo, porque isso vai cansar o jogador, isso vai distanciar ele, né, dos objetivos a serem cumpridos. E aqui vai aprender, então, as regras do jogo simplesmente jogando, como eu falei, né, otimizando suas chances de vencer. E ele tem que ser provido por um jeito fácil e legal de se aprender, né, e não por meio de manuais, como eu falei. A menos que esse seja o objetivo, né, como alguns projetos.
Deve ter também em mente riscos e recompensas, você tem que colocar isso na balança, né? Porque mecanismo de risco e recompensa vai deixar o gameplay mais excitante. E adicionar esses riscos e recompensa vai aumentar o nível de tensão e deixar o jogador e deixar o jogo em si, né, com mais significado. Aí tem um porém aqui: todo risco tem que vir acompanhado por uma recompensa, senão o jogador vai se sentir desmotivado de correr aquele risco. Vou citar um exemplo aqui. Às vezes aí quem joga, tem que jogar, encontra aí algumas side missions em algum jogo, né, missões paralelas. Você tem um trabalhão todo de chegar lá, e quando chega lá no final não tem nada para você. Você fica o quê? Frustrado. O desenvolvedor, o game designer não pensou que se você tem esse caminho todo para seguir, você chega lá não tem nada, você vai se sentir desmotivado. Então, se você passa um risco, você passa um tempo, você tem que ter um baú no fim do túnel, uma moedinha para você pegar, sei lá, alguma coisa, um loot para fazer, né? Então, sempre todo risco tem que ser acompanhado por uma recompensa. E o último pilar, e bastante importante, que é o pilar da imersão. E essa palavra a gente vai usar bastante também quando a gente chegar na parte de RV. A imersão é a percepção de estar fisicamente presente em um mundo não físico. Essa é a definição mais correta desse termo. Mas para isso acontecer, a gente tem que pensar que é preciso replicar o maior número de sensações possíveis no usuário, cercando ele de imagens, sons, estímulos, para proporcionar um ambiente completamente envolvente. Essa imersão, ela pode ser por meio de RV imersiva, mas não necessariamente, porque isso daí muita gente não sabe, mas imersão não quer dizer que você colocou o óculos e está teletransportado para aquele ambiente utilizando o óculos de realidade virtual imersiva. Isso é um tipo de imersão utilizado na realidade virtual. Mas você tendo somente um monitor, somente a TV do seu videogame está lá jogando, você também consegue a imersão somente por esse periférico. Então a imersão não está relacionada ao dispositivo, e sim à aplicação, ao como você desenvolveu o seu gameplay, né? Como você desenvolveu a sua simulação, o seu ambiente, com todas essas regras que eu já falei aqui. E tem alguns tipos de imersão aí. Primeiro, a imersão tática, que a ação, a gente pode dizer que a ação é tão rápida que o nosso cérebro não tem mais tempo de fazer mais nada. Aqui a gente pensa em estratégia não voltada para a história, né? O jogo está mais para sobrevivência, na imersão tática. E na imersão estratégica, também não está relacionado muito com a história, mas aqui a gente vai observar, calcular, planejar, e o jogador vai presenciar personagens, né, o mundo do jogo de uma forma mais estratégica, vai ter essa visão mais estratégica, e que utilizar isso como vantagem a seu favor. E a última, que é a imersão narrativa. Agora sim, é o sentimento de estar dentro da história, completamente envolvido, encarando os eventos da história como se fossem reais. Aqui a narrativa pode estar ligada também com o fato da imersão de realidade virtual, né? Porque você tendo uma narrativa bastante presente naquele ambiente, você consegue automaticamente todos os outros tópicos, né, da imersão. Partindo então um pouco para as ferramentas, né, de desenvolvimento, quais são as ferramentas mais utilizadas? Primeiramente, como a gente vai aprender o Unity em específico, o Unity é uma game engine, né, então, assim como outras que eu vou falar daqui a pouco, mas é a principal aqui ferramenta utilizada para o desenvolvimento de qualquer sistema em 3D, de computação gráfica ou 2D. A Game Engine é um conjunto de ferramentas, né, já pré-programadas, ou um conjunto de algoritmos e scripts, né, para facilitar a sua vida, para desenvolver o jogo. Temos o software de modelagem 3D, como a gente está tendo o curso de Inventor, que é uma modelagem mais voltada para paramétrica. A gente trabalha também com 3D Studio Max, com Blender. Os editores de vídeo e áudio, né, que podem entrar também para você desenvolver vídeos ou intros, né, para você colocar dentro do seu ambiente, dentro do seu jogo. Editor de imagens, que é bastante utilizado na parte principalmente também no desenvolvimento 2D, né, para você desenhar as sprites, né, e também no 3D, para você desenvolver, para você editar as texturas, materiais, né, fazer a composição de imagens.
E o editor também de gráficos vetoriais. Aqui sim vai entrar, por exemplo, Sketch, ou você desenhar com mesa digitalizadora ou não, né? E claro, não menos importante, a IDE. A IDE é que você pode muito bem desenvolver um jogo somente no bloco de notas, se quiser, utilizando ele como IDE, mas é claro que você vai sofrer bastante. O Unity, por exemplo, permite você utilizar qualquer editor de texto para desenvolver os scripts. Mas é claro que você vai utilizar uma IDE para isso, para ficar mais dinâmico o seu desenvolvimento, você não perder muito tempo e para auxiliar no seu desenvolvimento. Então, uma ideia que eu posso citar o Visual Studio, o Rider, outros aí voltados para Java, né, para Python, etc. Aqui, então, tenta eu separei alguns exemplos aqui desses tópicos que eu falei, né, por exemplo, o que é um sketch, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem e utilizar isso no dia a dia, porque é interessante você utilizar no seu pré-desenvolvimento, no seu pré-produção, né. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de sketch, de desenhos feitos à mão ou feito com a mesa digitalizadora, né? Aqui eu tenho um exemplo de model sheet. O que é um model sheet? É quando você vai criar um personagem e você quer ver o personagem de todos os seus ângulos, todas as animações que ele vai desempenhar dentro do jogo, os cosméticos, né, ou seja, a roupa que ele vai ter, etc., os itens que ele vai utilizar, e você geralmente divide essa imagem, esse desenho em três, que é a visão de frente, visão de lado e visão de trás. Alguns ainda colocam de topo, né, divide como viewports mesmo. Mas esse é o sketch, é o sketch básico, né? É o model sheet básico. Aí você coloca quem que desenvolveu, o que que ela vai fazer, coloca algumas coisas aqui, tipo, essa bota aqui é de couro, vai ser assim, assim, assim. Essa jaqueta tem uma pluma aqui, que nem a do Leon, do Resident Evil 4, sei lá. Olhando aqui, me lembrou. Esse daqui, um exemplo de sketch mais, né, inicial, esse aqui é o sketch oficial da Crystal Dynamics, né, que eles liberaram, esse aqui está público, né, da Lara Croft, lá do Tomb Raider, do primeiro reboot, né, que lançou, não sei se foi 2010 ou 12. Esse é o sketch oficial dela, o primeiro. E aqui é um print de um dos mais utilizados, né, que também é da Autodesk, que é o Sketchbook. Mas aqui esse slide estava um pouquinho desatualizado, porque a Autodesk, no início desse ano, ela descontinuou o Sketchbook, não sei por quê, que era uma excelente ferramenta. Então, infelizmente, o Sketchbook agora, eu acho que ele foi comprado, está com outra empresa. Antes ele era grátis, você entrava naquele método de estudantil também, aquela questão de você acessar como estudante. E agora, como é de outra empresa, que foi descontinuado pela Autodesk, então ele é somente pago. Então, isso foi bastante desmotivante, porque era muito, muito bom o software de desenhos e conectava com a mesa e era muito bom. Mas tem outras opções aí grátis, por exemplo, o Krita, né? Que é um software de desenho bastante utilizado e open source também. Aqui, outros exemplos, aqui são imagens oficiais do BioShock, que quando você tem a versão lá que vem com o livro lá de sketch, né? Vem com alguns desses aqui para você ver. Então, aqui ó, você pode observar, por exemplo, esse aqui é um dos inimigos. Aí, o que ele vai ter de itens? Ele vai ter esse equipamento aqui, aí tem um zoom mostrando, tipo uma lupa, né, mostrando o material dele. Aí, um paralelo aqui, você pode colocar as texturas que você pensa em utilizar, a sua paleta de cores, né? Aqui, um exemplo de animação, de uma cinemática, né? Quando a personagem for entrar no túnel, que está em cima da parede, ela vai ter esses frames aqui. Vai começar a agachar, pular, se pendurar aqui no túnel e finalmente entrar e dar uma mexidinha no pé. Então, é muito interessante, né, para a equipe que for desenvolver as animações, ter isso daqui já documentado e falar, então é assim que é a ideia, então eu posso fazer os frames da animação a partir disso daqui. Aqui, ainda voltando nos detalhes de material, né? Aqui um material mais reluzente, com metal e etc. Aqui exemplos de sketch de level design, né? Como que vai ser o level em determinadas fases. Então, é sempre bom ter isso documentado antes de iniciar o desenvolvimento. Opa. É bem diferente do produto final, né? Isso, é bem diferente do produto final. Para quem jogou BioShock, né, tá vendo que a diferença, por exemplo. Então, demais da conta, as Little Sisters são totalmente diferentes disso.
Exatamente. É quase igual. É porque quase sempre, pessoal, o que que acontece? Quando vai se desenvolver um jogo, né? É, a parte de criação dos personagens, né? Ela é feita mais ou menos é na mão mesmo, é no rascunho. São artistas mesmo que fazem os desenhos, né? Então, assim, a ideia inicial a gente rabisca mesmo, né? A ideia é rabiscar, né? E aí é bem diferente da versão final, né? Mas tudo parte de vamos dizer, de um rabisco, né, Gabriel? Exatamente. Tudo parte do rabisco. E quando você joga esse sketch para modelagem, você utilizando alguns sketches, você pode fazer, por exemplo, esse módulo de modelagem, esse método de modelagem, que é eu até esqueci o nome, mas é quando você pega dois planos, né? Se dividem ele dessa forma aqui, e você modela por meio de pontos aqui nessa imagem, compondo o seu modelo a partir dela. E aí você faz a extrusão, né? E você tem um modelo a partir da imagem que você desenhou. Claro que essa imagem vai ser um sketch, não vai compor no sketch, porque sketch é como se fosse rabisco mesmo. Aqui é uma imagem, aqui é um desenho mais correto, digamos assim, né? E a partir desse aqui, esse sketch aqui virou essa modelagem de carro aqui no 3D Studio Max, por exemplo. E esse método aqui, fazendo outro paralelo aqui, puxando para os nossos projetos, ele foi utilizado bastante também em alguns modelos de transformadores, por exemplo, do RVCMI, que a gente tirou foto de frente, de lado, de cima, e por drone, né, também, e utilizou essas fotos para modelar por cima. E assim ele vai ter uma fidelidade maior, né, o modelo vai ter uma fidelidade maior. Aqui é aquele famoso T-pose, né, que é, depois mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas quando você modela um personagem, você tem que ter em mente a posição T dele, né, que é a posição padrão da animação, para depois, a partir disso, daí, derivar para outras animações. E aqui outros exemplos, aqui é uma renderização do Blender, né, e aqui ó, são modelos do Mixamo, que eu vou falar também um pouco. E como eu comecei a falar da Game Engine, né, aqui coloquei em aspas que é a definição exata do que é uma Game Engine. É um motor de jogo, é um conjunto de ferramentas ou bibliotecas ou pacotes de funcionalidades para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou de outras aplicações com gráficos em tempo real. Ela pode impedir que o desenvolvimento do jogo seja feito do zero. Ali em meados de 99, 2000, né, o jogo era feito somente por codificação. Aqueles jogos de Play 1, por exemplo, a primeira versão do Xbox, até mesmo os primeiros de PC, Doom, por exemplo, né, quando criou a ID Software lá no início, era tudo sem utilizar uma engine. Ou tinha um pré-programa, né, digamos assim, da própria empresa que eles começaram a chamar de engine depois. Falaram, é uma boa ideia pegar esse conjunto aqui e já deixar pronto para os próximos, né? E assim criaram, desenvolver esse conjunto de game engine, né? Esse conjunto, desenvolver essa ideia de game engine. Ela tipicamente pode incluir, então, um motor gráfico para renderizar os gráficos 2D ou 3D, um motor de física para simular a física ou detecção da colisão, pode suportar animação, sons, inteligência artificial, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos, e suporta uma ou mais linguagens de programação, geralmente mais de uma. E elas são distribuídas aqui em formas de API, né, ou em conjuntos de ferramentas separadas. Aí as mais completas são chamadas de middleware, porque além de fazer o jogo e a programação, ela também faz edição de vídeo, também é voltado para engenharia, voltado para arquitetura. Por exemplo, a Unreal Engine está tomando esse rumo de middleware, né, agora, porque você pode ver que, não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas quando você abre, tem lá uma parte que você escolhe para que você quer. É um jogo, é uma solução de arquitetura, uma solução de engenharia, ou uma solução para cinema, né? Ele é um editor de vídeo, etc., né? Então você pode ter essas novas versões aí de engine que estão chegando, caindo no uso agora. E pelo fato de uma game engine ser tudo em um, ela supre a necessidade da compra de outras ferramentas, o que vai reduzir o custo. Então, por isso que hoje você não vê mais uma empresa que utiliza, muito raro, uma empresa que não utiliza uma game engine para desenvolver, né? E ela vai fornecer abstração de hardware, então vai permitir o desenvolvimento de jogos sem necessidade de conhecer a arquitetura da plataforma-alvo, que pode ser um videogame ou um sistema operacional.
Você pode estar desenvolvendo, por exemplo, o Unity para Linux. Você pode instalar o Unity no Linux e você pode compilar o seu jogo, buildar o seu jogo para qualquer plataforma, ou vice-versa. Você está fazendo no Windows e quer compilar para Linux, você vai e compila para Linux. Hoje a gente vai fazer isso no final também, de compilar a solução para o Oculus Quest, que é o Android, e também compilar para Android. Então você não precisa estar com o Unity instalado no Android para compilar para ele. Tá no Windows, você faz o switch da plataforma e builda para essa plataforma específica. A mesma coisa com consoles, né? Os módulos mais comuns entre as game engines atuais são gráfico, física, detecção de colisão, entrada e saída, né, que é os dispositivos de controle, teclado e mouse, como o jogo vai ser controlado, som, inteligência artificial e rede. Até tinha já falado, né, aqui está meio repetido. Aqui alguns exemplos, né? Então, eu falei um pouco da Unreal já, tem no 5. Aqui já tem a 5. Aqui há um print do Unity versão Pro, né? Já está na 2022, mas depois eu vou falar para você a história 21 LTS, quem tiver instalado ainda, que a gente vai seguir com a versão LTS para ter um suporte maior aí de ferramentas e não utilizar ferramentas que estão testando ainda, né? Então, é recomendável você utilizar a LTS sempre do Unity. E aqui uma outra também, que chama a Godot Engine, ou Godot, tanto faz, mas acho que é Godot mesmo. Ela começou com o intuito de desenvolver jogos em 2D, mas hoje também está bastante útil, está bastante sendo utilizada para jogos em 3D. Eu quis trazer essas três, porque são as três mais faladas, né? Não necessariamente mais utilizadas, mas as mais faladas e as que você encontra mais material para desenvolvimento, para desenvolver em cima delas. E as que eu recomendo vocês darem uma olhada, pelo menos para saber que existem ou saber o básico delas, além do Unity, que vocês vão saber um pouquinho mais do que o básico, né, depois desse curso. Mas dessas outras duas eu recomendo vocês darem uma olhada também depois, para pelo menos saber a diferença e saber por que poderia utilizar outra ao invés da uma, e etc. O Unity 3D é um motor de jogo desenvolvido pela Unity Technologies. A sua primeira versão era proprietária, né, em 2005, então ela não era aberta. E depois ela passou a ser free em 2009, que tinha a versão free e a versão paga. Mas era bastante difícil de você desenvolver uma coisa que prestasse, né, em 2019, porque por isso que o Unity não tinha uma boa fama antigamente, porque eles separaram muito, porque era do Pro, da versão grátis, e acabava que você não conseguia fazer muita coisa. Agora isso está completamente diferente, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Ela é utilizada muito para jogos 2D e 3D. Ela suporta Direct 3D, OpenGL e o WebGL. Eu vou falar um pouquinho aqui do que é cada um para vocês não ficarem perdidos. O que é o Direct 3D? Ela é uma parte de uma API desenvolvida pela Microsoft, do DirectX, né? E ela é somente para Windows. Ela também é a base para a API de gráficos em 3D dos consoles de videogame como o Xbox e Xbox 360, Xbox One, o Series X, né? Tudo, desde a primeira versão também utiliza o Direct 3D, porque é da Microsoft, então eles reaproveitaram. E ele é utilizado para renderizar gráficos 3D em aplicações onde a performance é mais importante, como nos próprios jogos e simuladores mais avançados, né? E também permite os programas serem executados em tela cheia, ou duas telas, ou 4K, né? Ele vai regular essa questão da escalabilidade do vídeo, né? E aí o que é uma API, né? Eu falei muito de API, mas muitos podem não saber o que é uma API, que é uma Application Programming Interface, que é um termo usado para classificar uma biblioteca de funções específicas disponibilizadas para criação e desenvolvimento de aplicativos em determinadas linguagens de programação. Essa é a definição by Wikipedia, mas é a definição mais usada. Aí, depois aqui em comparativo ao Direct 3D, nós temos o OpenGL, que é a alternativa ao open source do DirectX, né, do Direct 3D. É abreviação para Open Graphics Library, e é uma API também livre, né, utilizada na computação gráfica para desenvolvimento de aplicativos gráficos, 3D, ambientes, né, 3D, jogos, entre outros. A OpenGL foi produzida em C e C++, mas hoje ela já é utilizada com alto nível de eficiência para outras linguagens também. E, por último, a WebGL, que é a abreviação para Web Graphics Library, e é uma API em JavaScript, né, que é desenvolvido com foco em web, disponível a partir de um
a partir do HTML5. Ela começou no 4, mas agora é somente HTML5, né? E vai oferecer suporte para renderização de gráficos 2D e 3D implementado sem a necessidade de plugins no navegador, e vai rodar somente no navegador, né, sem ter a necessidade de instalar plugins separados. O Unity, então, suporta essas 3 APIs. E o Unity é baseado no MonoDevelop, que é o core, é a API core, a API núcleo, que o Unity se baseia para programação de scripts, e todo o núcleo do Unity está no MonoDevelop, que ela é open source, né, voltada para C Sharp. Então, por isso que a linguagem predominante do Unity é o C Sharp. E os serviços para dev, né, já disponíveis no Unity, nós temos o Unity Ads e o Analytics, onde você pode implementar soluções de anúncios, né? Quase fugiu a palavra, de anúncios dentro do jogo. É mais utilizado em jogos mobile, né, o mobile. Tem o Unity Cloud Build. O Cloud Build, ele é utilizado para uma integração contínua em nuvem, né? Então, você pode compilar em questão de minutos a sua aplicação em nuvem, utilizando servidores da Unity, utilizando também a partir de controle de versão, de versionamento, né? Que a gente vai ver um pouquinho também. Isso daqui é claro que é pago. Acho que a maioria dessas aqui de baixo aqui são soluções pagas. O Core Analytics também, que faz parte do Unity Analytics. O Unity IAP, eu até tinha notado para não esquecer, ele torna fácil a implementação de compras dentro do aplicativo. IAP é a abreviação para In-App Purchase, né? Dentro do aplicativo você vai utilizar, vai ter microtransações, né? Muitos jogos ou aplicações têm isso em mente hoje. Dentro do próprio jogo você vai poder comprar novos elementos ou pegar uma versão Pro do seu aplicativo que você desenvolveu no Unity, porque lembrando que o Unity não é só para jogos ou simulações, não, pessoal. Tem como você fazer aplicativos, né? Aplicações, mobile também, nada a ver com o jogo, né? Às vezes você quer desenvolver dentro do Unity, ele também vai suportar, vai ter uma interface, vai ter uma UI própria para aquele desenvolvimento, e fica bem interessante também. O Unity Multiplayer, como o próprio nome já diz, vai implementar várias funções para multiplayer dentro do jogo. Tem o reporting aqui, performance reporting, que ele vai ver se o seu jogo é compatível com o seu target, né? Com sua plataforma-alvo. Vai ver se está muito pesado, se usou muitos polígonos, etc. O Unity Collab, o Collaborate, ele foi descontinuado esse ano também. A partir do 21, você não tem mais acesso a ele, porque ele foi criado em 2000 acho que no 2018, se não me engano. E durou pouco tempo, porque não faz muito sentido você ter um sistema de versionamento, né, que é o Collab dentro do Unity, sendo que você pode usar o GitHub, o GitLab, outros tipos de versionamento, né, e não estava dando meio que prejuízo para a Unity ter um serviço próprio. E claro, o Unity Hub, que é onde você vai baixar, instalar, você vai instalar complementos para o Unity, você vai ter acesso a tutoriais, o seu Unity ID, etc. O Unity ele suporta o uso de shaders avançados, né? O shader, o que é um shader? Também eu separei aqui a definição para não ficar perdido depois. A gente vai usar muito essa palavrinha aqui, shader. Em computação gráfica, um shader é um sombreador, né? Ele se encarrega da produção de níveis de cor apropriadas para uma imagem ou para produzir efeitos especiais de pós-processamento de vídeo, e são executados na própria GPU. Então, através de um conjunto de algoritmos, né? Ele vai calcular os níveis apropriados de luz, de sombra, de cor durante a renderização da cena. Então, como exemplo, né, não sei se você já deve ter visto isso, quem modelou em algum software, por exemplo, deve ter visto. Quando você tem uma esfera, ela é composta por várias faces, né? E essas faces são flats, são flat faces, digamos assim. E quando você aplica um shader de smooth, daquele efeito smooth, né, você tem um shader de suavização. Aquilo lá tem um algoritmo por trás que aplica nesse modelo 3D, fazendo com que ele dá essa impressão de estar
não ter faces, e sim ser totalmente lisinha e ter esse efeito, né, de suavização. O Unity, como eu já comecei a falar, ele tem suporte principalmente a programação em C Sharp. E o JavaScript antigamente ele tinha até em Lua, né? Mas foram ambos descontinuados, porque o core já tinha mudado o suficiente, adquirido maturidade suficiente para somente ficar com C Sharp, que é a base do Mono Develop. Desculpa. E ele suporta a física, né? Na verdade, não só suporta, mas é baseada no PhysX da NVIDIA. O que é esse PhysX? Ele é um motor de física de código aberto. Ele, na verdade, primeiramente, ele era da AGEA Technologies, né? Lá em 2005. Aí depois a Sony fechou, isso aí eu nem sabia, eu fui ver isso hoje. A Sony fechou um contrato com a AGEA para utilizar exclusivamente no PlayStation. Então, até hoje, o PlayStation utiliza a física da PhysX. E depois, mais tarde, né, mais para frente, acho que foi 2009 por aí, que a NVIDIA comprou a AGE, adquirindo também o motor de física PhysX. E hoje está presente em tudo, praticamente. Windows, Linux, PlayStation, Xbox, Wii, sempre utilizando a física agora da NVIDIA, né? E alguns tem alguns tem algum paralelo aí, na verdade, né? Porque o Xbox, por exemplo, como ele está mais voltado para a AMD, então ele está utilizando mais produtos da AMD ultimamente. O Unity tem também compatibilidade com navegadores, como eu falei, compatibilidade com Blender, 3D Max, Maya, Inventor também, não coloquei aqui, mas tem. Cinema 4D, ZBrush, Photoshop, Substance. Quando eu falo compatibilidade, na sua maior parte com o próprio arquivo do programa, tá, gente? Então, se você pegar um modelo do Blender, tá em ponto .blend, arrastar para o Unity, ele vai conseguir ler. Isso aí é uma coisa que você raramente vê em Engine, né? Que é sempre proprietário. Pegar um ponto 3ds, ele vai ler. Então, você não precisa exportar para colocar nele. Claro que não é o recomendável, né? Você não vai fazer isso. Aqui eu estou falando que é possível. Mas, por exemplo, você vai colocar um modelo no Unity, você vai exportar em FBX, em OBJ, né? É um modelo mais apropriado, um formato mais apropriado para desenvolvimento. Mas só para dizer que ele tem suporte. Ele é multiplataforma, como eu falei, então, dispositivos móveis, browser, desktop, consoles. E quando você vai buildar, né, ele tem todas essas opções aqui. Ó, você pode fazer a build para Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PlayStation, Xbox, tudo. E esse UWP é Windows Universal, não, Universal Windows Platform, né? Que, se não me engano, é essa abreviação. É utilizado para soluções agora que está saindo para soluções de XR, né? XR, que é a definição de todas as realidades. RV, RA, RM, realidade mista, né? Então, ele também tem suporte. E aqui o mais utilizado quando você dá o switch para essa plataforma é o HoloLens, por exemplo. O Unity, então, você consegue buildar para o HoloLens utilizando o WP. E outro dispositivo de VR e AR também. No Unity, o desenvolvimento dentro do editor é baseado nesse termo aqui, what you see is what you get, ou seja, possibilita a criação utilizando os recursos embarcados, modelos 3D, texturas, sons, entre outros, através simplesmente do arrastar e soltar, no drag and drop. E a interface do Unity Editor é composta por painéis que são configuráveis, você pode arrastar para qualquer lugar, permitindo a configuração de vários layouts. E também oferece uma série de pacotes para facilitar o desenvolvimento de ambientes mais realistas e facilmente importados utilizados no Unity Editor. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tipos de pipelines, né? Que são um conjunto de shaders, né? Novamente essa palavra, utilizados para ter esses ambientes mais realistas. E aqueles módulos que eu falei, né? Por exemplo, o módulo gráfico, ele vai oferecer um motor de renderização customizado, dependendo da plataforma selecionada, suportando diversos tipos de efeitos de shaders, bem como a opção de criação de novos também. O shader a criação de shader do Unity antigamente era feito por código mesmo. Agora por Visual Scripting. São nodos que você vai ligando, como se, não sei se alguém já mexeu na criação de material do Blender, por exemplo. Eu acho que até o 3D Studio tem, né? Do Blender, por exemplo, que tem
por meio de nodos, você vai desenvolvendo o seu shader para colocar em certo material, em certo modelo. Então, no Unity não é diferente. Os shaders são feitos por nodos de Visual Script. A física e detecção, como eu já falei, baseado na PhysiX da NVIDIA. Entrada e saída são teclado, mouse, joystick, gamepad, tudo compatível com o Unity já desde a base dele, até telas sensíveis ao toque também, acelerômetro, né, posição geográfica, GPS. O som, ele utiliza uma engine própria para o som, que é o Fmod, e por meio dela você consegue vários efeitos de atenuação de distância, filtros, né, de efeito, como o Doppler, né, que é aquele efeito do som. Por exemplo, uma ambulância, quando ela passa, ela tem um efeito distorcido antes e depois do espectador, né? Eu estou aqui, a ambulância passa, então tem um efeito distorcido do som quando ela está passando. Isso vale para um barulho de um motor ou outro barulho em movimento. Então, o Unity tem como você simular isso dentro da engine. Parte de IA, né, tem um sistema de nave mesh. O que é esse nave mesh? Você tem vários NPCs no seu jogo, na sua aplicação. Você tem uma área onde esses NPCs podem andar e podem enxergar de forma geral. Isso é uma nave mesh. Então, você compõe essa nave mesh. Quando tem algum obstáculo, você tira esse obstáculo por meio de um vão nessa nave mesh. Então, quando o inimigo tiver o seu campo de visão, assim, encontrar esse obstáculo, ele não está na nave mesh, então não vai te enxergar do outro lado. Isso não só no Unity, mas acho que a maioria das engines hoje utiliza esse conceito de nave mesh para inteligência artificial. E scripts voltados para a rede, né, cliente-servidor, você pode implementar vários scripts para desenvolvimento web voltados em servidor dentro do Unity. Aqui alguns exemplos de jogo, para não... O tempo está ficando meio curto. Os exemplos de jogos desenvolvidos no Unity. Assim, só os mais famosos aqui, né? Alguns anos para cá. Teve o Cuphead. Aqui, não sei se quem teve a oportunidade de jogar esse jogo do cão aqui, né? Que é difícil pra caramba, mas quem teve a oportunidade de jogar percebeu que o shader, né? Todo o conjunto de shader utilizado nele é bem datado, né? Bem daquela época, bem desenho antigo. Então, isso foi tudo programado pelos desenvolvedores que mudaram todo o core do Unity, substituíram todos os shaders, né, desenvolveram do zero para ter esse feel, né, esse look and feel aí, datado daquela época. E ficou bem interessante o tipo de shader utilizado. O áudio também ficou bem interessante. Aqui tem um jogo mobile, que é um Monument Valley, que é baseado naquela teoria do... Esqueci o nome do físico que inventou o gato de Schrödinger. Que é, se você está vendo o gato, está dentro da caixa, você não sabe se ele está morto ou vivo até você ver. Baseado nessa teoria também. Cities Skyline, não vou falar em detalhes não, né? Esse Escape from Tarkov, Inside, nos criadores de Limbo, também foi feito nele, Hearthstone, Ori, e um dos Assassin's Creed também, que eu acho que é mobile esse aqui. Agora, para fechar, só falar um pouco dos planos do Unity. A versão que a gente vai utilizar no curso, também que vocês vão utilizar daqui para frente, é o Unity Personal. E, na verdade, você pode usar o Unity Personal versão gratuita, mas você tem a opção de usar a versão um pouco melhor, que é o Plus, só que para estudante, né, baseado nesse Personal. Mas se você não for estudante, você vai ser elegível a receitas inferiores a 100 mil nos últimos 12 meses. Se passar disso, você tem que migrar para o Plus, que é pago. Acho que eu falei se não for estudante, mas estudante também paga se passar de 100 mil. Claro que eles não vão perder dinheiro, né? E tem até planos empresariais de receitas maiores de 200 mil nos últimos 12 meses, etc. Aí eu vou abrir aqui o Unity Planos aqui, depois se vocês quiserem até comparar, né? Mas basicamente, gente, a diferença principal aqui, ou a única diferença entre o Personal e os outros, é o Made by Unity no início da sua solução compilada. Você pode tirar ou não. Tipo, hoje o Unity ganhou uma maturidade tão alta que não tem mais diferenciação.
As outras coisas aqui, ó, você pode ver que só tem nas soluções Pro e empresarial, né? Basicamente, você tem na Plus aqui uma solução para compilação em nuvem só, o resto não difere muita coisa. Então, planos empresariais, claro que vão ter que escolher alguns desses, mas para a gente que pode fazer, não tem não precisa ter essas outras opções mais avançadas, o Unity Personal o Unity Plus, na versão Student, já supre todas as necessidades. A única diferença gritante aí é duas, na verdade, né? A skin do Unity é escura, dark, né? E no início da sua solução, você pode tirar o Made by Unity e colocar o seu ou nenhum. E aqui, vamos começar então com alguns links úteis que eu deixei no slide. O primeiro link bastante que vocês vão utilizar é a documentação do Unity. E o Unity oferece de uma documentação bem extensa e bem detalhada de tudo que você pode fazer no Unity. Eu acho que eu arrisco dizer, acho não, arrisco dizer que é a melhor documentação de uma engine já feita até hoje, que ela é muito detalhada. Se você, inclusive, quando a gente for baixar aqui, eu vou ensinar vocês, e não tiver internet, pode deixar a documentação salva, já baixada, que você não vai precisar nem de internet para desenvolver no Unity, tanto que ela é detalhada. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, como exemplo para trabalhar com 2D, gráficos, física, network, script, programação, UI, né, os tópicos antigos, né, que é o Legacy, se encontra aqui. É bastante útil você utilizar esse link. Pessoal, só de curiosidade, a própria documentação do Unity é como se fosse um livro, tá? Tipo, é um livro e cada versão eles atualizam esse, vamos dizer, manual. Então, quando você entra lá no próprio site da documentação do Unity e pesquisa um assunto lá em cima, ele traz para você detalhado, traz exemplos. Por exemplo, eu quero trabalhar com transformação, né? Tipo, por exemplo, posicionamento do objeto. Aí eu digito lá o que eu quero transformar, igual o Gabriel digitou. Ele traz para mim vários tópicos como que isso funciona, onde que é usado, onde que fica na interface, traz detalhado, traz desenho. Então, a própria documentação é muito melhor do que um livro sobre o Unity, né? Então, Exato. eu já uso, a própria documentação já me salvou várias vezes. E assim, é algo que a gente tem que aprender a usar, porque às vezes a gente vai lá no Google e pesquisa antes de pesquisar na própria documentação. Então, talvez se a gente pesquisar na documentação do próprio Unity primeiro, talvez a gente consiga uma solução mais acertada. Não só mais acertado, mas a solução, né, correta para aquilo, né? Às A vezes solução certa, né? Que eles você criaram, né? isso, às vezes você aprende a fazer uma gambiarra, né? E às vezes tem uma solução muito melhor na própria documentação. O próximo também bastante elogiado aqui do Unity é a parte de aprendizado. Tem um link, né? Tem uma URL só para isso, que é o learn.unity.com. Por aqui você, por meio dessa API de aprendizado, não sei por que está carregando, você consegue. Será que a minha internet caiu? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Estamos ouvindo, vendo, Ah, tá carregando algum. aí. Nossa, demorou bastante. Por meio dessa plataforma aqui, você consegue vídeos, tutoriais, exemplos, pacotes de coisa para baixar gratuitamente, né? Para você utilizar e começar a aprender no Unity. Ou aqui também tem a parte de, eu não sei, eu não preparei, mas tem também a parte de você conseguir uma certificação Unity. Claro que é pago, mas você pode ter. A Unity, a própria Unity disponibiliza de cursos, de uma formação completa para você ser certificado em Unity, tá, gente? Então isso é muito, muito interessante para quem for trabalhar mais profissionalmente depois, de ter pensar numa certificação, que é bastante. Tem vários levels, né? De certificação para você adquirir. E aqui separado aqui por Essentials, que é o básico, Programador e o Creative Core, mais avançado, né? Outras, por exemplo, agora aqui, ó, a Unity adquiriu esse Bolt aqui, que é uma linguagem visual. Então você tem
a possibilidade agora de programar sem utilizar linhas de código, que nem faz no Unreal, por exemplo. Mas aqui você já tem essa possibilidade utilizando Visual Script. Então aqui você aprende como que desenvolve e você tem uma moeda de troca também, ó. Você adquire XP quando você vai fazendo esses tutoriais. Eu não sei muito bem, isso aqui foi recente que eles implementaram, então não sei muito bem com o que você pode trocar esse XP, mas eu tenho 10, não sei de onde, não sei se eu fiz algum para ganhar 10, mas eu já tenho 10 aqui. Acho que eu completei alguma vez, então. Mas é muito interessante pensar em fazer, implementar esse treinamento aqui no Unity. E, partindo para as coisas que vocês vão utilizar dentro do Unity, não, antes disso aqui, gente, vamos fazer o seguinte. Eu já vou passar para a parte de instalação, porque aí já fica feita essa parte, né? Dentro do... tinha separado aqui. Essa coisa aqui não está saindo. Vai ter que ser por cima mesmo. Quando você for instalar o Unity, você vai entrar no site, pesquisar por Unity Hub e baixar o Unity Hub, né? Caso aqui dentro do próprio site, unity.com, vocês vão baixar então o Unity Hub. Comece aqui. Vou clicar em Comece. Aí tem o plano individual, né? Plano estudante, personal e Unity Learn. Para se inscrever no plano estudante, vocês vão simplesmente clicar em Inscreva-se. E aqui vocês vão ser redirecionados para a página do plano de estudantes do Unity. E aqui embaixo tem estudantes do ensino superior e estudantes do ensino médio. Por quê? O ensino superior vai te pedir comprovante de matrícula de uma universidade certificada, e de ensino médio, o comprovante lá da escola que você estiver estudando. Então, acho que tem alguns aí que estão no ensino médio também. Então, vamos clicar em começar por aqui. Quem tiver no ensino superior, clicar em começar por aqui. Eu já estou, não sei se você vai... no caso aqui, como eu já estou, vai só pedir para confirmar de novo. Mas aí é só vocês irem seguindo os passos. Antes, o Unity ele simplesmente pedia um comprovante. Agora não, agora o Unity ele redireciona para a página de linkagem com a própria UFO, no caso. Tem o portal da UFO já integra com o Unity, você já simplesmente, com o seu número de matrícula, já verifica no portal e já ativa o plano Pro de Student do Unity pelo próprio portal. Aí, quando vocês terminarem, vai liberar para vocês baixarem o Unity Hub. Eu acho que sem eu... Maurício, você sabe se sem eu seguir por aqueles passos, eu acho que tem baixar o Hub por aqui, né? Tem, acho que tem que você vai lá em Downloads. Se você colocar no Google Unity Downloads, aí acho que você consegue. Porque... Isso. Download Unity. Isso, essa página aqui, ó, vocês vão encontrar depois que vocês terminarem aquele processo, né? Se vocês quiserem o pré-educacional, aí vocês vão terminar aquele processo e vai direcionar para essa página já logada. Aí você baixa o Unity Hub, tá? Ou diretamente a própria engine, mas eu recomendo vocês baixarem o Unity Hub primeiro. Quando vocês baixarem e instalar, vocês vão ter acesso a esta interface aqui. Então, assim que vocês instalarem, esse aqui é a carinha do Unity Hub. Dentro dele você pode logar, fazer inclusive é interessante vocês, depois de fazerem o Unity, escolherem o Unity educacional, vocês vão criar também uma Unity ID, que é o seu... Depois no slide vai ter detalhadinho, né, no material, como se fosse uma apostila como fazer, mas a partir do Unity ID, você tem acesso aos tutoriais, né? A toda essa parte aqui de learning, de comunidade do Unity, né? Você tem acesso à Asset Store. A Asset Store você pode baixar já modelos prontos ou scripts prontos para desenvolver no Unity. Então, tudo isso através do Unity ID. E lá você pode ver as suas licenças também, né? E renovar a sua licença de estudante, que ela tem um determinado período também, depois de tempo em tempo, você tem que renovar a licença. Desculpa novamente, estou falando lugar tanto seca. Pessoal, sobre o Unity Hub é o seguinte, antigamente
o Unity, ele tinha várias versões. Aí, por exemplo, antigamente não, né? Até hoje tem. Mas aí você iniciava um projeto na versão 2015, baixava 2016, aí depois tinha 2017, aí às vezes um projeto que você fazia na 2015 e não rodava na 2016 por causa de algumas coisas. E aí acho que a partir da versão 2019 ou 18, se não me engano, tem problema não ter entrado com a conta de estudante? Não, tem não. Tá, é tranquilo, Giovanni. E aí, a partir de 2018, se não me engano, o Unity fez um gerenciador de instalação, que é o Unity Hub. Então, primeiro você baixa o Unity Hub, que é esse aplicativo menor que você vai instalar na sua máquina, e através dele você vai fazendo uma gestão das instalações. Por quê? Vamos supor que você baixou a 2021 LTS. O LTS, pessoal, significa Long Term Service, ou seja, é uma versão que vai ter várias atualizações durante um determinado prazo de tempo. Quando a versão não é LTS, ela é lançada e ela não tem uma garantia de atualizações. Basicamente é isso que acontece. Então, pode ser que eu baixe a LTS para utilizar, mas que eu utilize, por exemplo, uma outra versão para testar uma novidade e por aí vai. Então, igual o Gabriel está mostrando, ele tem duas instalações na máquina dele. Ele tem a 2000, eu não enxergo, eu tô velho. Ah, aqui eu tenho 2020, 2021.3 e 2020.3, ambos e a- LTS. ambos LTS. Então, são versões que têm um suporte maior. Então, ele agora vai demonstrar aí como é que vocês baixam essas instalações, mas o legal é a gente ter o Unity Hub Isso. instalado na máquina para fazer a gestão dessas instalações. Se não, antigamente, como é que fazia? A gente abria a área de trabalho da gente, tinha lá 5 instalações do Unity, cada um no lugar, as pastas em lugares diferentes, aí ia baixar um arquivo e abrir um projeto, não dava certo. Então era mais complexo. Ainda bem que agora tem o Hub. Isso. Valeu, Maurício. Então, dentro do Hub, a gente pode, inclusive, escolher o local de instalação de cada um. A partir dessa aba de preferências aqui, ó, na engrenagem, eu sempre, por exemplo, no meu caso, eu sempre coloco no disco D, porque meu C é um SSD, ele é bem pequeno, então acaba num, como eu tenho várias instalações, né, cada projeto que a gente desenvolve para uma instalação específica, uma versão específica, então eu prefiro trocar para o D. Então, se vocês quiserem também fazer isso, tiver esse mesmo problema, né, entre aspas, que o meu, aqui na aba de preferência, você pode trocar o disco de instalação do. Esse aqui é do projeto, foi mal. É installs, na verdade. Você pode trocar o disco de instalação, a pasta de instalação da sua engine, né? Aqui no caso, aonde que ele vai baixar e depois onde que ele vai instalar. E para projeto também funciona, né? Como eu estava falando, esse diretório aqui é dos projetos que ele sempre vai criar nessa pasta. Eu tenho uma pasta de sempre que eu deixo meus repositórios lá. Todos que estão lá já sincronizam com o GitHub e tal. Aí a gente vai falar isso depois também. Questão de aparência, a licença que eu estou usando Pro, né, para estudante, então por isso que eu recomendo, gente. A Giovana falou que não conseguiu instalar não conseguiu ter a conta de estudante, né? Mas eu ainda falo para tentar mais uma vez, porque eu recomendo bastante. A Pro, além dela ter coisa de vou tirar o Made with Unity e tal. Com essa questão de ter o Unity Pro, você tem uma licença mais profissional, né, propriamente dito, e você pode utilizar de uma forma para desenvolver projetos de uma forma mais específica. Então, mesmo não conseguindo, eu recomendo depois tentar mais uma vez para ter o Pro instalado. No meu caso aqui, até 2023. E tudo isso com o Unity ID você pode ter o controle dessas versões. A versão. Ô, Maurício, Oi, Fábio. dá para usar o Emendão em Araxá como de estudante? Então, eu acho que sim, porque tem Tá? .edu.br, né? Uhum. E aí você Uhum. consegue utilizar. Aí as vantagens da versão Pro é igual o Gabriel falou, né? Você tira o Made with Unity e por aí vai. Tem esse tema escuro. Eu prefiro. Não tem muita É, gente, tem gente que não tema gosta, escuro é mas eu, bom. para mim, só de ter o tema escuro já ganhou. Tema escuro ajuda bastante. Nossa, bom demais. Mas sim, qualquer instituição que tem @edu, né? Eu acho que pode
e se enquadrar no plano. Bom, eu já falei da parte de Learning, aqui também está toda aquela parte do site que eu abri, está aqui também. Então, acho que é a mesma coisa, vai ser redirecionado para o site. A parte de Community também está aqui. E vamos agora para o Installs, né? Então, instalou o Unity Hub. Nessa parte de Installs aqui, ó, vocês vão clicar em Install Editor e selecionar a sua release. Aqui nós temos 3 abas. Os releases oficiais, que são as LTS. E também aqui no final tem como order aqui, que é a não LTS, que é a que está atualmente, que é a que está sendo desenvolvida nesse ano. Como não é LTS, não é long term, né, não tem suporte a longo período, ela pode ter alguns bugs, pode ter algumas funções em beta, né? Então, por isso que eu sempre recomendo a LTS, como o Maurício falou. Eu instalei a 21, então recomendo vocês instalarem a 21.3.8, eu acho que vai ser a última também. Porque não tinha sumido aqui. Quando vocês clicarem em Install... outra coisa antes. Vamos supor que vocês estejam desenvolvendo em conjunto com outra pessoa. Essa pessoa está usando uma versão 2021.2. Mas eu não tenho mais ela aqui. Como é que faz? Você vem em Archive aqui, ó, o arquivo, e esse link aqui vai te redirecionar para o site do Unity, onde você pode baixar qualquer versão passada, né, que já foi lançada e já foi descontinuada. Descontinuada não, né? Tem um suporte ainda, mas são versões passadas. Então, aqui, ó, quando você clicar diretamente, eu quero baixar 2022.1, diretamente no GitHub aqui, ele já vai abrir uma notificação aqui dizendo que você tem o Unity Hub. Você pode abrir com ele? Pode. Aí já vai diretamente, já abriu o Unity Hub, já aberto na versão que você quer baixar. Demorou um pouquinho, mas foi. Mas, quando você clicar lá naquela última versão aqui, eu estou fazendo assim porque eu já tenho a versão instalada, tá? Mas eu vou fazer aqui de novo para vocês verem. Vocês vão clicar, então, em Install Editor, e aqui nesse 2021.3.8, clicar em Install. Como eu já tenho, eu vou clicar nessa outra aqui de baixo para vocês verem a tela que vai aparecer, mas instala 2021.3, tá? A tela vai ser a mesma. Quando der essa tela aqui, ó, para esse curso específico, quem já tiver o Visual Studio instalado, pode desmarcar isso daqui. E quem não tiver o Visual Studio instalado, também pode desmarcar isso aqui. Sabe por quê? Eu vou passar para vocês uma ideia que eu considero melhor do que o Visual Studio para trabalhar com Unity, que é o Rider. O Rider é da IntelliJ, ou da IntelliJ? É da JetBrains. IntelliJ é da JetBrains para desenvolver em Java. Então, quem já tiver o Visual Studio, continua com ele. Quem não tiver, eu vou passar como que instala o Rider para mostrar os diferenciais dele como IDE para desenvolver com Unity. Agora, quem for fodão e quer desenvolver com bloco de notas, né, outra, não tem problema nenhum também. É só editar o script, salvar e pronto. Mas aqui, fique atentos, quando tiver nessa telinha aqui, para instalar as plataformas Android. Então, deixa marcado Android Build Support, OpenJDK e Android SDK e MDK Tools, tá, pessoal? Porque na última aula a gente vai precisar desses componentes aqui. Então, já deixa instalado. Então, no caso de quem não tiver o Visual Studio, vai ficar dessa forma aqui desmarcado. Android marcado, OpenJDK e SDK marcado. E aqui embaixo tem aquela questão que eu falei para vocês, a documentação. Você pode baixar e deixar ela offline no seu computador também, se não quiser internet. Isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser ter mais esses 500 MB ocupados no seu disco, você pode desmarcar. Aí geralmente eu deixo essa configuração aqui, ó, deixo só Android Build Support com os dois e dou um continue. Quando eu der um continue, ele vai dar aquela telinha de termos, né? Se aceita, e eu não vou baixar aqui de novo, né? E ele vai cair nessa tela de downloads aqui, ó. Essa tela de downloads vai ser aberta e ele vai começar a baixar por aqui. Certinho, pessoal? Se vocês quiserem deixar instalando aí, mas assim, a gente vai precisar dele em si para a próxima aula, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci. A questão dos links, né? Acho que do Hub é isso. Se você já tiver uma instalação, né, tem essa parte de localizar a instalação aqui também. Já tiver ele instalado em outra versão, você pode localizar e deixar ele aqui também. E todos os complementos que você instalou, fica marcado aqui, ó. Então, a gente instalou o Android Build e o Windows Support, então ele ficou marcado aqui nessas duas. Quer remover? Você vem na engrenagem, uninstall. Ou quer adicionar outros módulos, né? Também tem esse add modules aqui.
Então, eu quero mostrar para vocês uma parte bastante importante e interessante, que é o GitHub Student Developer Pack, que eu acho que todos deveriam ter também. Criem depois uma conta no GitHub e acessem esse link que eu deixei no slide, que é o Education Pack do GitHub. Porque com ele você tem acesso a diversas ferramentas que são pagas, acesso gratuitamente, a partir só comprovando que você é estudante. O Unity ele ficou de fora agora, mas ele também era possível você verificar somente pelo GitHub. Eu não sei o que aconteceu, talvez aconteceu algumas maracutaia por aí, né, que eles acabaram dificultando o processo um pouquinho. Agora é só pela plataforma deles. Agora, as outras aqui que eu vou falar, você pode criar uma conta no GitHub, clicar aqui depois e nesse link, vir em Sign Up for Student Developer Pack. E aqui, ó, tem para estudante e para professor. Você clica em Get Student Benefits. Aí, no caso aqui, eu já estou logado, então já me redirecionou. Aí, o que vai acontecer? Ela vai te redirecionar para uma pasta, para uma página, e você vai selecionar o e-mail da sua instituição. Eu não sei qual que é o critério, se é @edu também, ou no caso a UF não é, né? Então, não sei qual que é o critério, mas depois, no próximo passo, ele vai te pedir para enviar os comprovantes. Na época era comprovantes, agora eu não sei se ele conecta também com o portal da UFA ou da instituição, né? Então, acho que tem ambas as opções. É só seguir e continuar, que ele vai ativar o Student Pack para você. O que tem nesse Student Pack? Opa, fechei. Ó, você tem toda a suíte do JetBrains, que é essa que eu estava falando, a ideia que a gente vai utilizar. Mas, eu estava falando para utilizar essa, eu vou dar outra opção também, antes de falar do JetBrains, que é o Visual Studio Code. Tá, gente? Muita gente não conhece, mas além do Visual Studio, existe um editor de texto, né? Quase uma IDE, que é o Visual Studio Code, que é uma IDE simplificada, o Visual Studio bem simplificado. Depois, se você quiser preferir baixar ele para desenvolver, é um meio termo muito interessante entre uma IDE pesada, que nem o Visual Studio e o Rider. O Rider é menos pesado do que o Visual Studio, mas continua sendo pesado. O Code é muito leve e você faz muita coisa com ele. Então, quem quiser utilizar também, fica à vontade. Só peço para quando for entrar no site para baixar o Visual Code, não clicar diretamente aqui, ó, em Download for Windows, tá? Porque ele vai baixar a versão portátil. Aí toda hora que você abrir uma coisa, ele pede, você quer executar como administrador? Aí fica aquela chatice, sabe? Toda hora, administrador, administrador, administrador. Então vocês vão clicar na setinha aqui, ó, e clicar em User Installer, o stable aqui, ó, Windows x64, ou se você estiver no Linux, né? Qualquer uma dessas, mas sempre utilizar o User Installer, clicar nesse download aqui. Aí ele vai baixar o User Installer, que já é o administrador. Eu já tenho ele aqui instalado. A cara do Visual Studio Code é essa daqui. E por ele você pode instalar alguns plugins, algumas extensões. Se quem for trabalhar no Unity com ele, eu recomendo instalar algumas extensões aqui para ficar mais fácil de trabalhar, que é a extensão C Sharp for Visual Studio, que é esse aqui, tá? Só digitar C Sharp e aí ativar essa extensão aqui. O Unity Debugger, que eu não tenho, mas Unity era essa aqui. Nossa, Deprecated, nem sabia que estava, mas enfim. Acho que está tudo no Unity Tools agora. Instala o Unity Tools também, que fica mais fácil de você verificar, debugar o código, né? E o Unity Tools já falei, VS Code Unity Snippets, que eu anotei aqui. Unity Snippets. Se digitar Unity, tem várias opções para você instalar, mas essas são as principais, né? Então, Unity Tools, C Sharp e a Unity Snippets. Esses snippets aqui, ó, quando você começar a digitar, por exemplo, aqui tem até um exemplo, ó. Você começa a digitar uma função para on trigger enter, ou um collision enter, que é tipo você entrar dentro de um colisor, o que vai fazer? Começa a digitar, dá um tab, olha que beleza, já completa para você. Então, funções relacionadas ao Unity, isso aqui é excelente. Isso aqui o Visual Code pode fazer. Agora, com o Rider, você consegue muito mais. Aí eu vou dar essa outra opção, então, agora. Você pode usar o Visual Studio Code ou, através do Unity, através do GitHub Student Developer Pack, pegar o JetBrains. Vocês vão digitar, então,
JetBrains Student. Isso. Então, digitar JetBrains Student no Google, vai aparecer esse primeiro link aqui, licenças para estudante do JetBrains. Vocês vão clicar em inscreva-se agora. E completar aqui, se você tiver criado aquele perfil no GitHub Student, você simplesmente seleciona a aba GitHub e loga com o seu GitHub. Autorizou, acabou, não tem que fazer mais nada. Então é bem mais simples. Agora, se você preferir fazer diretamente por aqui, aí você tem que preencher o seu e-mail universitário, nome, etc. E dar o apply aqui e enviar os comprovantes. Por isso que é melhor, então, fazer a conta no GitHub, aplicar por ele e depois só confirmar aqui no Authorize with GitHub, tá? Aí, a partir daí, vocês vão baixar essa toolbox, que eu toda hora estava abrindo aqui, ó. Essa toolbox, vocês instalam. E a partir da toolbox, vai ter aqui o Rider. Você escolhe nessa lista o Rider e instala o Rider no seu computador. O Rider, eu sempre recomendo ele, porque ele é muito mais avançado que o próprio Visual Studio, no sentido de ter, de você aprender a programar com ele. Por isso que eu estou insistindo nessa tecla, tá, pessoal? Porque ele literalmente ensina a programar na medida que você vai desenvolvendo. Então, você digita, por exemplo, um for each, que é um laço de repetição para cada elemento de um vetor. Aí você começa a digitar for each, tal, 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 o elemento é esse. Aí o Rider analisa aquilo lá em tempo real e fala, ué, para isso daqui, seria mais interessante você usar uma expressão link, que é uma expressão de uma linha só, que você faz como se fosse um banco de dados, só que para C#. Em uma linha você faz o papel de um for each, de umas 6 linhas, por exemplo. Aí ele vê seu for each e fala, aí sublinha e fala, você podia usar um link aqui, você quer completo? Aí você fala um sim, ele muda, e muda direitinho para o jeito que ficaria o link, para uma linha. Reduziu o código, aprendeu como que usa link, e é isso, sabe? Então, isso é só um dos exemplos que ele pode fazer. E além de permitir também debugar, né, depurar o código, em tempo de execução, coisa que o Visual Code faz, mas ele é bem mais simples do que isso. Deixa eu só abrir a página aqui dele. Mas não é só abrir só para mostrar mesmo, porque aqui, esse aqui é um exemplo de codificação de banco de dados, né? Então ele vai completando para você e, de acordo com o que você está lá, ele vai te dando algumas dicas, né, para você aprender melhor. Por exemplo, foi com ele que eu passei a ter o hábito de sempre digitar var, né, para as variáveis. Por exemplo, você vai declarar um int, você não precisa declarar, tipo, int a igual a 1. Você coloca var a igual a 1. Aí já sabe que é um int, sabe? Então, e assim por diante. Tá, então, depois de se aplicar para estudante aqui no GitHub, fazer só recapitulando, né? Fazer logar com o GitHub no JetBrains, baixar a Toolbox e instalar o Rider pela Toolbox. Você pode, então, linkar o Rider ao Unity. Mas antes de linkar o Rider ao Unity, que eu já vou abrir um projeto aqui para vocês, é só mostrar que esse GitHub Development Package, olha o tanto de ferramenta que ele tem também. Ele tem acesso ao Microsoft Azure, você tem acesso a 1 ano de domínio grátis na Namecheap, no domínio.me. Você tem o GitHub Pro, né? Você viu aquela flagzinha do GitHub Pro lá na sua conta. Mais outros aqui que eu não vou entrar, mas outro domínio aqui no name.com. Bootstrap, você tem acesso ao Bootstrap Pro, né? Que é o Bootstrap Studio, né? Para você fazer templates de site. Outros aqui que eu conheço, GitHub Pages, outro domínio aqui. Sabe, depois vocês dão uma olhada aqui, MongoDB, né? Vocês dão uma olhada aqui para ver se alguma interessa a vocês. Fora o tanto de ferramenta Pro que fica gratuita com o GitHub Education. Então é uma infinidade aqui. Bom, vamos lá então. Depois vocês dão uma olhada nesses outros links que eu deixei, mas tem alguns exemplos aqui de sites para download de modelos 3D que a gente vai utilizar também, tá? O mais aqui utilizado é o Blend Swap, que já baixa os modelos de Blender. Tem o Sketchfab, tem o Free 3D, TurboSquid, CG Trader, CubeBrush. Tudo exemplo de sites para você baixarem modelos 3D.
Aqui eu deixei uma recomendação de curso do Unity, na Udemy, uma recomendação de curso 3D Max, se vocês quiserem, e uns extras aqui de um site de produção de jogos aqui, que é um site que tem um curso de produção de jogos muito legal, e uma playlist do YouTube para aprendizado do Unity. Depois eu vou falar mais para frente, não vou entrar em detalhes, sobre o Mixamo, né, que é o software que a gente vai utilizar para fazer animações de uma forma mais simples. Mas eu já deixei o link aqui para vocês verem. E aqui tem um referencial bibliográfico, né, onde tem aqueles livros que eu já citei para vocês. Mas tem um muito interessante, né, além do de Game Design, tem um novo que saiu, que é esse Improving Workflow Productivity com Unity 2020. Ele serve para 21 também. Ele está naquela pasta, tá, gente? Então, com ele você consegue ver as diferenças das novas versões do Unity, criar novos scripts, né, mais avançados, então é bastante interessante. Depois vocês dão uma olhada. Bom, então agora a gente vai criar um primeiro projetinho no Unity. Até aqui, o que vocês têm de coisa para falar? Alguma dúvida? Já estão instalando? Além da questão do estudante, tem alguma coisa a falar? Como é que tá indo? A gente vai ter que baixar também um negócio de modelagem 3D para o curso ou não? Não, para esse não. Para esse eu só citei mesmo. Para isso a gente vai trabalhar com modelos prontos, né? A gente vai utilizar um daqueles sites para baixar os modelos e vai utilizar um Mixamo também para baixar modelos e animações. Mas eu não vou falar ainda sobre ele, que depois a gente entra, vai ter uma aula só para ele. Então, beleza, gente. Vou criar um novo projeto, abrindo o Unity Hub, Projects, vão clicar em New Project. Aqui, nós temos alguns templates para ser utilizado com a versão do Unity. Aqui em cima vocês podem escolher a versão do Unity que você quer o projeto, às vezes você tem mais de uma instalada, no meu caso aqui que eu tenho duas, ele sempre seleciona a última versão, mas se você quiser criar com a outra versão também pode, mas deixar sempre a última versão. E aqui são os templates que o Unity já disponibiliza. Quer criar um jogo em 2D? Então tem um 2D Core aqui, que já vai preparar toda a interface, todos os shaders, voltado para jogo em 3D. Ah, mas dentro do template 2D eu mudei de ideia. Não tem problema. Lá dentro mesmo você pode mudar a interface novamente para 3D. O 3D já vai preparar a interface para 3D, provavelmente dito. E aqui nós temos os outros templates, que é aquela questão que eu comentei com vocês que a Unreal estava nesse nível, né? Olha o que aconteceu. A Unity também, então, já é um middleware, e mais do que uma engine, ela já consegue fazer soluções para cinema, VR, AR, terceira pessoa, primeira pessoa, um teste de automobilístico, Lego, né? Então, FPS microgame, isso aqui ia estar mais para um middleware do que no engine, de tantas possibilidades que ela pode executar hoje em dia. Aí, só para colocar um parêntese, o que é URP e HDRP? Muita gente vai ter essa dúvida depois, tá? Quando você selecionar o 3D Core para criar o projeto, que é o que a gente vai trabalhar, ele não vai disponibilizar dos shaders mais realistas, né, para você desenvolver alguma solução mais próximo ao real. Ele vai só disponibilizar os shaders core, shader núcleo do 3D. Qual a diferença entre esse shader núcleo, URP e HDRP? Eu até separei aqui já para você. O URP é o Universal Render Pipeline. O que ele tem de diferença com o built-in? Basicamente, depois eu passo aqui, mas basicamente o URP ele vai ser o intermédio, né, entre o Core e o HDRP. Então, ele vai tanto permitir com que você desenvolva uma aplicação mais simples, utilizando os shaders mais simples, né, de renderização gráfica, quanto os mais avançados de HDRP. Então, às vezes, dentro do projeto, você quer ter os dois. Eu quero fazer só uma aplicação com uma interface e uma cena básica, mas também eu quero ter uma cena que vai demandar mais do meu desempenho gráfico. Então, você vai no URP, que é o meio termo interessante, vai funcionar em ambas. Agora, se você quiser fechar o seu projeto para trabalhar somente com shaders mais avançados, aí já tem o HDRP, que ele já tem até uma página só para isso. Ele vai permitir renderização de alta definição e utilizando também o Ray Tracing, que é a renderização em tempo real, não necessitando mais de uma pré-renderização da luminosidade. Então, oferece tecnologia 3D em tempo real, otimizadas para PC e de consoles de ponta. Então,
a partir do HDRP, o Unity deu esse boom, né, de realidade agora. Pra você ver, olha alguns exemplos aqui de iluminação, de atmosfera, né, de efeitos cinemáticos avançados que você pode conseguir. Então, os perfis avançados de física, aqui tem iluminação imersiva, né, os pontos de luz que são tidos como unidades reais, né, lux, lumen, EV, o que permite a iluminação muito mais realista na sua cena, olha que perfeição, né? Então, a atmosfera muito mais realista, nuvens volumétricas, efeitos cinemáticos, tudo isso você tem aqui um link para tutoriais para desenvolver. Eu não vou entrar nesse mérito, porque são tutoriais um pouco mais avançados. Então, eu acho que é melhor a gente aprender o Unity Core primeiro e depois partir depois num curso mais avançado, né, ou uma outra oportunidade, a gente trabalhar com HDRP, que é muito, muito diferente, mas do Unity normal, do Core normal, mas permite, né, você desenvolver soluções muito mais avançadas. E aqui tem a tabelinha de comparação, ó. O built-in, o RP e HDRP, qual a diferença, né? Os dois eu falei já a diferença, mas você pode ver que a diferença gritante está no HDRP. O suporte aqui às tecnologias, por exemplo, cadê? Onde fala do Ray Tracing, Global Illumination. Aqui. Ray Tracing, então, tudo tanto do RP quanto do built-in não é suportado, HDRP é. Path Tracing também, então várias aplicações mais avançadas. Enfim, então selecionando aqui o 3D, tá? Core, quando você criar um novo template, 3D Core, colocar um nome para o seu projeto, vou deixar assim mesmo, porque esse aqui é só para teste, mas na próxima aula a gente já vai começar do zero de novo. E aqui ó, a localização do projeto. Aí ele vai criar um Create Project, clicar em Create Project. Aí ele vai criar, vai abrir a Splash aqui e vai criar o projeto para a gente. Eu baixei aqui o Unity RTS que você falou para baixar, e agora é só iniciar ele? Isso, aí no Hub, vou abrir aqui de novo, você vai ter aqui Projects, né? Você vai New Project, você já vai iniciar com ele. Se você for install e iniciar por ele aqui também dá, mas eu acho que é melhor pelo Project aqui, New Project. Aí vai abrir aquela página que eu tinha Aí você mostrado. sugere o 3D Core normal. Isso, abre com 3D Core, cria o nome do projeto e Create Project. É muito pesado? Oi? É muito pesado, tipo, em questão de placa gráfica, tá? Precisa muito ou não? Só pra saber. Depende do seu projeto, né? Um projeto inicial, não, de forma alguma. Ele só vai O que a demorar gente para vai fazer iniciar. aqui? Não. Você tem o que de configuração? Um i7 de 11ª e uma NVIDIA, eu acho que 910. Não, excelente. Mas enfim, ó. Essa aqui é a interface do Unity, depois eu vou dar uma pincelada geral. Na verdade, depois eu vou aprofundar melhor na interface, né? Mas basicamente, aqui a gente tem a hierarquia, onde toda a composição da cena vai ficar. Ele vai criar nessa lista aqui. Aqui a gente tem o inspetor, tudo que a gente clicar na cena, aqui no canto direito vai aparecer as propriedades desse objeto que a gente clicou na cena. No caso é uma câmera, apareceu a miniatura da câmera aqui, né? Aqui, esse do meio, então, é a nossa cena, que aqui tem na aba de cima mostrando, dividido entre cena e game. Game é o que a gente vai ver quando a gente dá play no jogo, que é por essa barrinha de cima aqui. E aqui, dependendo da sua versão, né, essa barrinha aqui pode estar aqui ou pode estar aqui em cima. São os modos de navegação que a gente vai passar também na próxima aula, mais detalhado. E aqui embaixo a aba de projetos, né, onde a gente tem os projetos separados por pastas, a hierarquia também do Assets. Falando em hierarquia, né, é importante ressaltar que sempre quando você cria um projeto no Unity, a hierarquia dele fica dessa forma aqui. Pasta Assets, Library, Logs, Package, Settings, Temp, User Settings e o projeto do Visual Studio, ou o projeto a solução do C Sharp, né? Tudo do jogo está na pasta Assets, tá, gente? Então, dentro dessa pasta Assets, vocês vão criando as pastas para melhor organização do projeto. Nesse curso, a gente sempre vai bater na tecla de organização do projeto, tá? Boas práticas de projeto. A gente não vai criar nada bagunçado, porque isso é no início que a gente corta, tá? Se a gente começar bagunçado, vai terminar bagunçado. Então, sempre eu vou bater nessa tecla de organização do projeto. Então, tudo aqui na pasta Assets, a gente vai criar por pastas. Cenas vai ficar na pasta Scenes, modelos na pasta Models, textura na pasta Textures,
material na pasta Materials, Sprites na pasta Sprites, etc. E tem a pasta Resources também, que eu vou falar para que serve. E eu sempre gosto de utilizar esse console aqui, ó, que é onde vai mostrar os erros, as warnings, os logs, né, do jogo que a gente está desenvolvendo. Eu gosto de clicar, arrastar e colocar do lado aqui, ó, do lado do projeto. E eu já tenho uma visão aqui já direto do que está acontecendo durante o desenvolvimento. Mas hoje eu quero só mostrar para vocês aqui, ó. Quem tiver aberto vai clicar em Edit, lá no menu Edit, e lá embaixo tem Preferences, tá? Edit, Preferences. Eu vou falar um inglês ruim mesmo, porque muita gente não vai entender. Eu vou falar Edit. Então, Edit ou Edit, Preferences. Aí lá em Preferences, nós temos as preferências do editor em si, né? E aqui nós temos o ícone External Tools. Eu vou dar um zoom aqui. Então, em Preferences, vão em External Tools. E dentro de External Tools, olha o que a gente tem aqui, ó, External Script Editor. Aqui que vocês vão selecionar o editor que vocês querem utilizar. Ó. Como eu tenho o Visual Studio também instalado e o Code, eu tenho os três aqui, ó, instalados. Ele vai permitir você utilizar qualquer um dos três. Eu, como instalei o Rider e prefiro, vou deixar o Rider 22 selecionado. Depois que vocês instalarem ele, tá, ele vai aparecer aqui normalmente. Ah, eu prefiro o Visual Studio. Beleza, seleciona ele aqui. Prefiro o Code, seleciona ele aqui. Para que tem que fazer isso? Porque todo script que você criar via interface, ele já vai abrir com a IDE que você selecionou aqui. E toda a compilação, o erro, vai ser mais dinâmico selecionando por aqui. E outra coisa importante, quando vocês instalarem o Unity, dessa forma que eu ensinei, vocês vêm aqui e conferem aqui embaixo, ó, se todas essas caixinhas aqui de Android estão marcadas corretamente, sem nenhuma warning, sem nenhuma tá amarela ou vermelho, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante para nossa última aula no nosso curso que a gente vai mexer com RB e RA, tá? Tem que estar aqui o JDK instalado, o Android SDK, o Gradle, tudo configurado bonitinho. Se você tiver instalado daquela forma que eu ensinei aqui agora há pouco, isso aqui vai estar dessa forma aqui, tá? Aqui. Então, por essa aula é só isso, só estudo. Essa foi mais teórica, mais instalação. Na próxima, a gente começa falando da interface do Unity. A gente vai falar sobre as janelas, as geometrias primitivas, como que a gente vai utilizar, o que é possível criar de texturas, de materiais, de elementos 3D, iluminação, né, o jogo de câmeras, a organização do projeto, hierarquias, e quem sabe até já fazer um exemplozinho legal aqui. Então, agradeço vocês. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. No mais, é isso. E até na próxima sexta. Se vocês tiverem alguma dúvida aí agora. A diferença de usar o VSC e usar o outro lá que você falou é muito grande ou não? Não, assim, para a gente que vai utilizar para aprendizado, você pode, se eu quiser continuar com o code, não tem problema não. Mas o Rider, para uma linha de produção mais, por exemplo, se eu for entrar num projeto, se eu for fazer um projeto mais avançado, aí eu recomendo você utilizar o Rider, sabe? Mas para esse curso em específico, se você quiser manter no code, não tem problema não. De qualquer forma, é melhor, é bom instalar, né? Eu acho que sim. Que eu aqui nos nossos exemplos, eu vou usar o Rider, aí vocês vão ver a diferença na prática. Gabriel, o Túlio está com uma dúvida em relação ao Rider. A gente pega a licença do JetBrains, instala o Rider normalmente, ou tem algum detalhe a mais? Não, é só isso, né? É só isso. É só É. pegar, faz nessa ordem. Primeiro, cria o GitHub Student, cria a conta no GitHub, acessa o GitHub Student, dá o apply lá, envia seus comprovantes, beleza. Aí acessa digita lá no Google, JetBrains Student. Aí dentro do site que aparecer, você acessa lá GitHub, autoriza com a sua conta do GitHub que já vai estar logada, e automaticamente você já pode baixar a Toolbox. Aí se você não aparecer para baixar a Toolbox, você digita JetBrains Toolbox. JetBrains Toolbox, né?
Coloca de novo quais boxes tem que instalar no Unity. Ah, tá. Eu vou voltar aqui no Hub. Isso. Isso. As do Android, SDK é só, né? Só, né, Gabriel? Giovana, aqui, ó, Install Editor aqui. Você vai marcar, você vai desmarcar o Visual Studio, marcar só Android e as duas debaixo dele aqui, ó. Essas três aqui. Opcionalmente, documentação se você quiser ou não. Eu tirei licença no JetBrains primeiro, o GitHub me parece ser mais rígido em relação à documentação. Precisar do GitHub futuramente. Sim, não. Exato. Pois Tudo é, por isso que eu dei depende. as duas opções. Se você É. quiser só o JetBrains, lá o Rider, você pode utilizar só aquela primeira aba de colocar a documentação. Cadê? Eu deixar aberto, será? Não sei. Tem aquela aba lá do licenças educacionais aqui, ó. Se você achar o GitHub muito chato, quiser usar o Rider mesmo assim, aqui no Inscreva-se Agora, tem várias opções. Você pode colocar com o e-mail da universidade, que é o mais fácil, está fora o GitHub, membership ou enviar um documento oficial. Esse daqui demora mais, aqui, ó, até 2 semanas. Então é muito recomendável. Se você criar o GitHub, que nem, realmente já tem um ano que eu não renovo a minha do GitHub, então eu não sei como se dificultaram. Pelo que vocês estão falando, realmente como é difícil, né? Porque não era tão difícil assim, não. Pelo GitHub era mais fácil, que era só autorizar, mandar o documento, era 2 horas, que nem o Dudu falou, no máximo 2 horas, e era só autorizar. Mas se não der, então vai pelo University Mail Address.